Muito bem, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Queridos, eu estou com mais um vídeo aqui no canal Oração Ouvirá, quando eu o invocar. Esse que vos fala é o irmão em Cristo, Cristiano Rezende. Vamos para um estudo aqui muito interessante da Bíblia Sagrada. Meus amados, eu estava meditando e pensando aqui a respeito dos 3 níveis, sobre o pecado na vida dos seres humanos, de nós humanos. E o primeiro que eu quero destacar aqui com os amados irmãos é não atingir o nível. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 13, o versículo de número 23, as normas de Deus são perfeitas, têm um nível muito elevado. Quando não atingimos esse nível das nossas vidas, estamos, porém, pecando. O segundo nível é distorcer ou desviar-se das normas. Quando não seguimos as normas de Deus ou mudamos as normas para ser contrárias a Deus, estamos pecando. Os irmãos estão entendendo a dimensão do nível sobre o pecado? E o terceiro nível está enquadrado na rebelião contra as normas. Os irmãos lembram em Romanos capítulo 8, versículo 7? Isso é quando nós, seres humanos, servos de Deus, conhecedores da preciosa palavra, rejeitamos as normas do Senhor Jesus. Tanto que o pecado pode significar nossas ações, como nossa natureza humana. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado, e que o que é pecado, uma parte de nós, como que uma doença crônica, temos tendência a pecar. Isso não significa que não somos culpados. Cada pessoa pode escolher pecar, ou seja, ela pode escolher em pecar ou não pecar. Meus amados, tantos que as consequências do pecado traz consigo uma separação do próprio Criador, entre o Criador e sua criação, entre o Deus Todo-Poderoso e o ser humano. E esta separação de Deus é a pior consequência. Deus é bom. E não, de maneira alguma, Deus não convive com o pecado. Porque perante Deus o pecado é mau. E o afastamento do amor de Deus leva todas as outras consequências. A primeira consequência é a separação de Deus. A segunda consequência é a morte. Por causa do pecado sofremos uma morte o quê? Uma morte física, porque somos imperfeitos, e o que é imperfeito de maneira alguma durará.
Os irmãos estão entendendo que a morte, e esta morte representa a morte física, você se torna uma árvore seca, uma folha seca, porque você está morrendo fisicamente, porque somos imperfeitos. O que é imperfeito não dura para sempre. E a terceira característica aqui que podemos falar a respeito da consequência do pecado é a insegurança e a perda de sentido. Sabe por quê? Porque em Deus encontramos nossa identidade, a nossa identidade. Porque se a gente não encontrar a nossa identidade em Deus, sem Ele a vida deixa de ser ou fazer sentido, ter algum sentido. Como sobreviver sem Deus? Sofrendo as consequências do pecado, da escravidão ao diabo. Tudo o que está longe de Deus pertence ao diabo, tornando-nos escravos dele quando permanecemos no erro, como dizem 1 João, no capítulo de número 3, o versículo de número 8. E tanto a separação de Deus, a morte, a insegurança e a perda de sentido, a escravidão do diabo, problemas com outras pessoas, o pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e acaba estragando qualquer relacionamento. Meu Deus, que palavra forte, que palavra tremenda. E como ficar livre do pecado? Como ficar livre do pecado? Aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu na cruz para pagar o preço que você deveria pagar pelos seus pecados. Quando você reconhece os seus pecados, você compreende o que é perdão e aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Os seus pecados são apagados. Isso não significa que você simplesmente estará livre de problemas. Mas agora você tem uma segunda chance de compreender as coisas da forma certa, de fazê-las, de realizá-las corretamente. E dessa vez você recebe uma nova natureza. Você vai se inclinando para o bem, porque você está unido a Deus. Quem tem Jesus Cristo, por mais que você peque, porque a velha natureza do pecado ainda está lá, lutando com a nova natureza, mas pedindo perdão, e com a ajuda de Deus você pode vencer essa natureza. Você não precisa viver preso no pecado sem conseguir sair dele. Você não precisa viver preso, não. Porque a partir do momento em que você tomou uma atitude de aceitar a Cristo Jesus, totalmente você se tornou livre. As algemas caíram,
a prisão foi aberta, aleluia, e não permita de maneira alguma que a separação de Deus te domine, que a morte física te domine, que a insegurança e a perda de sentido te domine, que a escravidão do diabo não te domine, que os problemas com outras pessoas não te domine. Diga: Senhor, eu quero aceitá-lo, eu quero ter uma vida santa, uma vida pautada na presença de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Querido, fique com esse ensinamento da preciosa palavra de Deus a respeito do pecado, os 3 níveis do pecado. Se inscreva no canal, deixe o like, deixe seu comentário, compartilhe para os nossos amigos, grupos de WhatsApp, entes queridos e familiares. E eu quero aqui orar por você neste momento. Poderoso Deus e eterno Pai, muitíssimo obrigado, Deus, por este ensinamento da sua preciosa palavra. Que possamos, Deus, a cada dia nos achegarmos a Ti. E que jamais, Senhor, permita que esta morte física nos alcance, meu Pai eterno. Que esta falta de insegurança, Senhor, caia por terra. Que essa perda de sentido caia por terra. Que o Senhor não permita e que também possamos nos policiar para que não sejamos escravo do inimigo de nossas almas. E que todo problema, Senhor, com pessoas, com entes queridos, Deus, caia por terra. E o mais importante, Senhor, que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Amém e amém.